Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Não custa nada, é totalmente de graça. Ative o sino de notificações para que você seja avisado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu sempre falo que o nosso canal ele tem o objetivo de levar a palavra de Deus para todas as pessoas, aonde quer que elas estejam. E você pode participar disso de uma maneira muito simples, compartilhando os nossos vídeos. Os nossos vídeos são feitos sempre com muito amor, com muita dedicação, nem sempre com uma boa estrutura, mas sempre visando esse objetivo, levar a palavra de Deus aonde quer que essas pessoas estejam. E você pode colaborar conosco apenas fazendo isso, clicando e compartilhando os nossos vídeos. Dessa maneira você vai estar ajudando a abençoar a vida de muitas pessoas. Se você tem acompanhado os nossos últimos vídeos, você sabe que nós estamos fazendo um especial sobre a vida do José. E se você não sabe quem é o José, eu te convido a assistir os últimos vídeos que nós colocamos aqui no canal. Eles estão bem especificados ali com o nome especial José, o Escolhido. E cada um desses vídeos traz consigo o nome de um tema referente àquilo que vamos tratar no vídeo. O tema de hoje é a farsa. Vamos ver o que vai acontecer. E desde já eu digo para você que é sempre importante que quando você for ler a palavra de Deus, se você gosta de ir acompanhando na Bíblia junto, enquanto você assiste o vídeo, busque sempre em Deus que Ele te dê esclarecimento, que Ele te faça traduzir, que Ele te faça interpretar a palavra dEle, não apenas ler, mas para que você consiga interpretar, para que você entenda exatamente aquilo que Deus tem para falar com você. Então hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Gênesis. Para quem não está acostumado com a Bíblia, Gênesis é o primeiro livro, assim que você abre a Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos continuar a ler o capítulo 37 e nós vamos começar a ler lá do versículo 32, tudo bem? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então aqui a gente vê dois momentos que esses versículos nos trazem. O último momento é o que vai acontecer com José, e aí a gente vai deixar um pouquinho para depois. O que eu quero falar agora, chamar mais atenção, é desse comecinho que nós lemos agora esse trecho, o que nos traz de informação. Os filhos do Jacó fizeram com que a roupa do José, ensanguentada, mas não era o sangue do José, era o sangue de um bode que eles haviam premeditadamente matado para fingir que o irmão tinha sido morto. Então eles fazem essa roupa ensanguentada chegar até o pai deles. O pai, obviamente, reconhece aquela roupa porque ele mesmo havia presenteado o José com aquela roupa. E, obviamente, primeiro lugar por ser pai e segundo lugar por ser o filho preferido. Ele vai entrar num luto profundo, ao ponto de que todos os seus filhos e as suas filhas vão tentar consolá-lo, mas ele vai recusar.
Ele não quer ser consolado, ele não quer receber nenhuma palavra de conforto, ele não quer nenhum abraço, ele quer lamentar o seu filho e ele diz que ele vai chorar pelo seu filho, descer à sepultura e encontra o seu filho. Você vê que triste, né? Mas algo que Deus me fez aqui relembrar enquanto eu lia esse texto, eu sempre falo que Deus, ele trabalha conosco de uma maneira muito particular. A palavra dele é disponível para todas as pessoas. Mas quando a gente lê um texto, Deus, ele fala de uma maneira distinta com cada pessoa, porque ele sabe o que cada um de nós precisa aprender, precisa ouvir. Ele sabe qual é o momento da vida em que cada um de nós está passando. Então ele falou comigo algo que me traz muito, me trouxe muito sentido, para mim fez muito sentido. Quando você vê essa parte da história, os filhos enganando o Jacó, enganando o pai, fingindo que o irmão mais novo tinha sido morto, isso me lembra, no passado, o próprio Jacó enganando o seu pai Isaque. Isso fica de reflexão para nós. Aquilo que nós fazemos, aquilo volta para nós. Seja através de bênção, se nós fizemos algo bom, seja através de castigo ou maldição ou sofrimento, se nós fizemos algo ruim. No passado, para dar uma leve relembrada, e se você não conhece essa história, eu também te convido a ler o livro de Gênesis um pouquinho antes do que nós estamos lendo agora, para você entender a história do próprio Jacó, que depois Deus muda o nome dele e ele passa a se chamar Israel. Mas eu vou trazer essa história aqui também em um momento mais oportuno, falando um pouco melhor sobre a trajetória do Jacó e essa mudada de vida que Deus faz nele, não só mudança de nome, mas principalmente mudança de vida, mudança de caráter. Então, dando uma breve aqui observância sobre essa história, o Jacó no passado, inspirado pela mãe dele, né, orientado pela mãe dele, ele vai enganar o seu pai Isaque. E dessa maneira ele vai roubar a bênção que o pai iria dar para o seu irmão mais velho, o Esaú. Ele vai enganar o pai já era muito idoso, estava perto da morte, já não tinha mais visão. Então ele vai se passar pelo irmão mais velho e dessa maneira ele vai roubar a bênção do irmão. E isso vai culminar em uma ruptura muito dolorosa naquela família. Ele vai fugir de casa para não ser morto pelo irmão e vai acontecer ali uma desgraceira e depois de muito tempo é que ele e o irmão vão se reencontrar, vão se perdoar, mas aí já se passou muito tempo, muitos anos e aquela família ela foi ferida, ela foi marcada por uma mentira, por uma trama, por uma armação. E aí a gente vê que anos depois, tempos mais tarde, é dessa vez o Jacó que vai ser enganado pelos próprios filhos. Eles vão fingir que o irmão foi morto. E esse irmão era o filho que o Jacó mais amava. Se você quer saber o porquê, assiste o primeiro vídeo que nós colocamos aqui sobre o especial do José, o escolhido. Você vai ver por que a Bíblia diz que o Jacó amava mais o José do que os seus outros irmãos. Então a gente continua vendo aqui que eles vão induzir o pai ao erro, o pai vai ficar desolado, ele não vai querer ser consolado. E em um outro momento, enquanto isso, a gente vê que o José, que foi raptado, foi roubado pelos irmãos, ele foi pego de uma maneira violenta, contra a vontade dele, ele foi vendido para uma caravana que passava rumo ao Egito. Então ele vai chegar lá e ele vai ser vendido novamente como escravo para um homem chamado Potifar. Esse homem trabalhava para a guarda do rei lá no Egito. A partir desse momento, a gente vai ver como que a vida do Jacó ela vai se ramificar com a vida dos egípcios.
Deus, ele não faz nada à toa e ele não permite que coisa à toa aconteça. E principalmente algo que eu falei nos vídeos anteriores, que para as pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, ele age na vida delas de uma maneira muito objetiva. Ele tem traçado um objetivo muito bem estipulado. As coisas não acontecem de maneira aleatória. Eu costumo dizer que Deus, ele é um excelente estrategista. Ele cria estratégias, situações, ele formula de que maneira as coisas vão acontecer. Então as coisas com Deus não são por acaso. E a gente sabe que o José era sim um escolhido. Se você quer saber o porquê, você vai compreender quando você lê e tomar conhecimento sobre os sonhos que o José teve antes de ser tomado pelos irmãos. Isso está lá no vídeo 1 e no vídeo 2 do especial de José. Dá uma assistida aí no canal para você ter uma melhor compreensão do vídeo de hoje e dos próximos vídeos. Então a gente vê que nesse momento, enquanto o Jacó estava em casa lamentando o luto pelo filho que ele achava que tinha sido morto, o José já tinha chegado na terra do Egito e ele tinha sido revendido para um homem chamado Potifar. E nós vamos ver o que vai acontecer com o José na casa do Potifar, como Potifar vai tratar o José e o que vai acontecer através da vida do José com a vida dos egípcios. Eu tinha falado tempos atrás que eu ia trazer a história de José aqui, não apenas porque é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, e é mesmo, mas para dar um sentido. Por que o povo de Deus foi escravizado no Antigo Egito? Nós trouxemos aqui, algum tempo atrás, 10 vídeos falando sobre os significados das pragas que Deus mandou ao Egito. Cada vídeo corresponde a uma praga e traz os significados. Foram vídeos que abençoaram a vida de muitas pessoas, assim como a minha, e eu desejo que abençoe a sua vida também. Por isso eu te faço um outro convite, que você assista esses 10 vídeos do significado das pragas que Deus mandou no Egito. Eles estão bem especificados aí no nosso canal. É só você dar uma baixadinha, procurar. Nosso canal é novo, tem um pouco mais de 2 meses, mas nós já temos bastante conteúdo, graças a Deus. O meu objetivo é trazer um conteúdo novo diariamente. Então, sempre que possível, eu vou colocar vídeos novos aqui, todos os dias, se Deus permitir. E eu espero que você não perca nenhum, porque esses vídeos, eles são uma inspiração que Deus coloca na minha vida para levar para a vida de outras pessoas. E eu espero que, assim como tem abençoado a minha vida, a vida de outras pessoas abençoe a sua vida também. Então, para nós sabermos o que vai acontecer com José na casa do Potifar e de que maneira que o José vai mudar para sempre a história do povo do Egito, eu peço que você acompanhe os nossos próximos vídeos aqui no canal. Nós vamos continuar mostrando a saga da vida do José. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender em continuar nos acompanhando e nos dando a honra aqui da tua presença. Então, por hoje é só. Que Deus abençoe a tua vida e, se Ele permitir, até amanhã com a continuação dessa história. Que Deus te abençoe.